O Assembleia Fiscaliza recebeu a secretária de Educação de Minas, Júlia Figueiredo Goitacás Santana. A secretária afirmou que teria sido bem sucedido o ensino remoto durante a pandemia, com a distribuição de apostilas bimestrais, um aplicativo de celular e 5 horas diárias de teleaulas pela televisão. A volta dos alunos às escolas começou de forma gradual em junho, já a retomada presencial em novembro. Júlia apontou as medidas para o retorno, como a busca ativa de estudantes para evitar a evasão, atividades de reforço, entre outras. Esse trabalho muito importante que professores e diretores das escolas nossas vêm liderando no processo de busca ativa dos nossos estudantes, né? Tivemos no ano de 2019 a volta, o retorno de 14 mil estudantes para a sala de aula, ainda era um período presencial. Em 2020, aproximadamente 30 mil estudantes foram identificados e voltaram às atividades. Esses estudantes haviam sido identificados como faltosos no primeiro bimestre e conseguimos, né, com esse trabalho muito intenso dos diretores e dos professores das escolas, trazê-los de volta. Nós tivemos a educação remota de Minas, durante o período em que ela foi necessária, o ensino remoto de Minas premiado. Não só reconhecido pelas pesquisas da FGV, que é uma instituição de renome durante esses anos, mas também mencionada em assembleias do MIT, universidades internacionais de sucesso, como resultado importante que o ensino remoto de Minas conseguiu dar com a urgência, a emergência necessária para que a nossa gestão estadual fizesse o melhor pelos alunos. A deputada Beatriz Cerqueira falou sobre o monitoramento das metas do Plano Estadual de Educação, realizado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A parlamentar afirmou que os dados mostraram que o governo do estado não cumpre os objetivos do plano, além de executar propostas que não estão previstas na política, como o projeto Somar, que prevê parcerias com a iniciativa privada na gestão de escolas públicas. Houve questionamentos ainda sobre a participação de empresas privadas em projetos da secretaria. Você tem hoje projetos sendo executados pelo governo do estado que não fazem parte nem das metas, nem das estratégias do Plano Estadual de Educação, que é a diretriz para os próximos 10 anos aqui no estado de Minas Gerais. E que é muito importante termos sempre essa boa composição entre inovação e tradição. Eu acredito que temos boas histórias para contar no âmbito da educação no nosso governo, porque a gente conhece muito, né, a tradição da educação mineira, mas não se priva a conhecer experiências exitosas nacionais já, tendo todo o cuidado de não realizar repasse e só assim fazê-lo quando há licitação, se necessário, deputada, mas não há qualquer repasse de recursos para essas instituições. Além de Beatriz Cerqueira, o vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Betão, também alertou para as dificuldades dos professores, com salários congelados há 5 anos e sem receber o piso salarial nacional. Os parlamentares questionaram o porquê de o governo Zema não investir o mínimo constitucional na educação, de 25%, e também o fato de mais de 2 bilhões de recursos do Fundeb, o Fundo Estadual de Educação, estarem parados nos caixas do Estado. A Constituição Federal determina que seja investido, no mínimo, 70% dos recursos para o pagamento de salário dos profissionais da educação básica. A Secretaria de Estado de Fazenda publicou ontem, no seu diário eletrônico da Secretaria, a atualização do relatório resumido da execução orçamentária, né, no que se refere ao 5º bimestre, setembro e outubro. E ele traz ali, né, os percentuais relacionados a essa execução. Estamos agora em 63%, 63,8% de Fundeb, com folha, e chegaremos ao empenho dos 70%, considerando a folha de dezembro e o 13º. O deputado professor Cleiton condenou as comparações com governos anteriores. Ele e outros parlamentares cobraram mais investimentos na educação. Nessa questão do rateio do Fundeb, havia uma grande dúvida que pairava sobre essa casa, sobre as câmaras de vereadores, se esse recurso
que a sobra poderia estar vinculada, nesse rateio, à questão de um abono ou até mesmo da questão de um aumento salarial para os professores. Aí o Tribunal de Contas do Estado vai dizer o seguinte, que a PLC 173, que impedia, porventura, que isso acontecesse, não pode estar acima da Constituição Federal. Nós ouvimos, inclusive, de um conselheiro do Tribunal de Contas, na última segunda-feira, que, se os gestores públicos entenderem que pode dar aumento exclusivamente para os profissionais de educação, isso é possível, é entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Então, que você, o governador Zema, passaram tantos governos aí, né, que falaram que ia realmente valorizar a educação, eu acho que está aí para todo mundo ver que não valorizou. É só perguntar aos professores aí. Ganhar uma média de pouco mais de R$2.000, isso é valorizar a educação desse estado, desse país aqui, gente? Um professor ganhar pouco mais de R$2.000? Que dia que teve valorização na educação desse país aqui? Deputados questionaram ainda o baixo investimento no ensino superior. Professores das universidades estaduais chegam a receber menos de R$2.000 por mês, mesmo com títulos de mestre e doutor. O sentimento que nós tínhamos naquele momento era de que essa subsecretaria ficaria, não é na clandestinidade, mas no isolamento da estratégia de desenvolvimento do Estado. O ensino superior deve ser considerado, as universidades UENG e Unimontes, como principais instituições para ajudar o desenvolvimento regional e, acima de tudo, estar dentro da estratégia do governo, não só para produzir conhecimento, pesquisa e extensão, mas principalmente para pensar o desenvolvimento econômico, ambiental, social de Minas Gerais. São pessoas que dão um tempo integral ao ensino superior. E, muitas vezes, o seu salário não acompanha. Não estou falando... eu estou falando de salário de mercado. E acontece que, muitas vezes, o Estado ele investe muito na formação de um desses professores, até com pós-graduação, com mestrados, com doutorados, e chega num ponto em que esse professor, já preparado para o Estado, muitas vezes ele é cooptado pela iniciativa privada e sai da nossa Unimontes para ir para a iniciativa privada, e ninguém pode estar condenando uma atitude de um profissional desse, porque tem que sobreviver, não tem jeito. Nós estamos vivendo um mundo em que o capitalismo ele é selvagem. Eu não consigo, e nem era a minha função, sabe? A função da Secretaria de Planejamento, que tem toda essa organização em relação às receitas e despesas junto com a Secretaria de Fazenda. Eu não consigo fazer um compromisso sobre reajuste aqui, mas o que eu consigo lhe dizer muito tranquilamente que o secretário Gustavo e a secretária Luísa Barreto vêm me sinalizando regularmente é que a gente vai conseguir honrar compromissos que, né, já foram falados aqui, que nunca haviam sido honrados. As aulas em tempo integral foram demandas do deputado delegado Eli Grilo, defensor dessa modalidade de ensino. Ele ainda cobrou a instalação de uma unidade do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, em Araxá, e uma unidade do Colégio Ordem e Progresso, da Polícia Civil, em Uberaba. Eu quero uma educação que a gente tenha condição de colocar em igualdade de condições todos os alunos que saem da escola pública ou que saem da escola privada. Precisam estar no mesmo nível. E, para isso, nós precisamos de uma disciplina escolar maior. Em relação ao Colégio Tiradentes, deputado, nós precisamos agora uma tramitação de um projeto de lei, né? Não cabe a situação da criação de novas escolas, ela está restrita em termos executivos. Então, a gente tem caminhado internamente no governo, a Secretaria de Governo acompanhando isso com muito cuidado, tanto pela Polícia Militar, pela Sejusp, como por nós, na tramitação desse processo. Tá? Mas, administrativamente, a gente tem um impedimento agora, mas, caminhando, a gente provavelmente consegue, né, fazer esse processo. Agora, o tema é especificamente esse. O deputado André Quintão cobrou a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas e chamou a atenção para a desigualdade de acesso ao ensino remoto e a evasão de alunos durante a pandemia. Famílias mais pobres não tiveram as mesmas condições de reforço, de acompanhamento e de acesso tecnológico adequado. Então, eu queria saber se existe uma estratégia do governo do Estado,
tendo a acreditar, infelizmente, que vai aumentar a evasão escolar. Talvez a gente vai ter, num médio prazo, o acréscimo do EJA, porque as pessoas estão tendo que trabalhar, os jovens, infelizmente, trabalho infantil, basta olhar as ruas da própria capital, em função dessa crise social. Foco muito grande em criação de turmas de reforço escolar, naquelas unidades educacionais em que a gente percebe uma situação de maior fragilidade e vulnerabilidade, né? Não foi à toa, deputado, que a gente percebeu, no momento do aumento, né, da obrigatoriedade da frequência, né, nas escolas, nós tivemos um boom de matrículas nas turmas de reforço escolar. Então, esse estudante é justamente aquele que precisa do contato físico, não é mesmo, da escola, para esse acompanhamento minucioso, muito próximo. Nós tínhamos ali, em grandes números, só para revisar, cerca de 30 mil estudantes matriculados em reforço no momento em que ele era remoto ou híbrido, e aumentou em 51 mil quando se tornou presencialmente obrigatório. O parlamentar Charles Santos lembrou o impacto da pandemia na saúde mental de professores e alunos com casos de automutilação e suicídio. No nosso estado há uma lei, a Lei 23.764 de 2021, que institui a política de valorização da vida na rede estadual de ensino. Aliás, lei oriunda de um projeto de lei de nossa autoria. A política que deve ser implementada nas escolas por meio do projeto em estudo pode, de fato, se tornar um importante instrumento de cuidado e valorização da saúde mental e da vida de todos. Estamos trabalhando atividades, nesse sexto tempo que a gente vai ter nas escolas de ensino médio, deputados, nós vamos trabalhar com atividades que o próprio estudante vai poder escolher a partir de um catálogo definido pela secretaria inicialmente, certo? Por que um catálogo? Porque a gente precisa garantir, né, deputado, um processo de boa formação desses professores. Então, se a gente deixasse a situação da definição das disciplinas eletivas muito aberta, eu não teria condição de garantir um bom processo de formação. Dentro desse contexto, na matriz também do novo ensino médio, está composto um tempo para projeto de vida e educação socioemocional. Na audiência, a secretária protestou contra 97 prefeituras que não permitiram a retomada das aulas presenciais, afetando 116 mil alunos. Ela pediu apoio da Assembleia para cobrar explicações desses prefeitos. O deputado professor Irineu aderiu ao movimento. Não tem nenhuma explicação para isto. Não existe explicação. Uma vez que já foi liberada não só as festas, mas foi liberada as igrejas, né, os cultos, e de maneira correta, né, os estádios, né, e tantas outras coisas, as cavalgadas, os bares, os restaurantes. Então, nós estamos em tudo. Então, não faz mesmo nenhum sentido, né, a não ser, não vou dizer nem uma preocupação, parece ser até uma falta de preocupação com o nosso aluno, com os nossos estudantes. Então, da minha parte, você pode ter certeza que eu já notei aqui algumas cidades que eu tenho algumas relações, vou pessoalmente conversar com os prefeitos e mostrar para eles que é importante que as escolas retornem.